Se você for mesmo filho deles, Denislan, eu quero uma cirurgia plástica no Hospital da Família, com direito a quarto VIP e enfermeira particular. Naquela cela fria, com paredes que exalavam um cheiro de ferrugem e abandono, Cesur soltava uma risada debochada que ecoava pelo corredor silencioso, encarando Yaman com aquele olhar provocativo que só ele tinha, dizendo entre dentes aquelas palavras. Yaman, com o semblante sério, cansado, marcado pelas últimas horas de tensão, responde apenas com um suspiro, sem saber se ria da ironia ou se chorava diante da incerteza que lhe rasgava o peito. De repente, a porta de ferro rangeu e 2 policiais entraram. As botas pesadas batendo no chão, algemas nas mãos. Um deles soltando um seco, fazendo Yaman cerrar os olhos e retrucar. Estou falando sério, Cesur. E Cesur, erguendo as sobrancelhas, ironiza. Eu também, ué, que cara é essa? Me diz, se você não for filho deles, quantos anos a gente vai mofar aqui, hein? Me conta. Mas a resposta não vem. Apenas o som do clique frio das algemas envolvendo seus pulsos, e os dois são puxados pelo corredor úmido, enquanto, do outro lado da cidade, no silêncio tenso da sala iluminada por uma luz amarelada, Juliá encara Neslan com preocupação e dispara. Você não contou para ninguém, né? O que eu conversei com o Yaman? E Neslan, com os olhos marejados, respira fundo e responde. Não. Mas o Yaman contou para o Sirhan no hospital, só que ele não acreditou e expulsou ele de lá. E Juliá, surpresa, pergunta. Sério? E por que ele não te contou? Ao que Neslan solta a voz embargada. Porque ele não queria que eu me chateasse. Ele disse que não era uma má pessoa, que a mãe dele sentiria isso. Será que ele é mesmo? E num soluço preso, ela confessa. Eu não sei. Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora eu estou confusa, porque sempre pensei que eu reconheceria meu filho, não importasse quanto tempo passasse, que bastaria olhar nos olhos dele. Mas parece que eu não consegui. E Juliá pergunta baixinho. Você vai fazer o exame de DNA? E Neslan, tremendo as mãos, sussurra. Eu tenho medo. Medo que ele seja, ou que não seja. Porque se for, ele esteve tão perto de mim todo esse tempo, e eu não vi. E lágrimas quentes descem pelo seu rosto, enquanto sua mente grita. E se o Yaman for um bandido? Ele invadiu a minha casa. Será que sempre foi assim? Será que o meu Ali seria assim? Mas Juliá rebate com firmeza. Ele não fez isso sem motivo. E começa a contar como Alas, tomado pelo ódio, chamou Rosgar e outros amigos para ir até a casa de Yaman e espancar o amigo dele, Omut, deixando-o à beira da morte. E quando Yaman descobriu, a fúria dele explodiu. E a senhora já sabe o resto, completa Juliá, fazendo Neslan fechar os olhos de dor e sussurrar. Tinha que ser o Alás. Sempre ele. Quando, de repente, a porta se abre e um funcionário anuncia que é hora dela prestar depoimento. E Neslan, com o coração na garganta, caminha para a delegacia, onde Yaman, algemado, encara o delegado que dispara perguntas cortantes. Porque estava com a faca? E Yaman explica, voz firme. O Alas foi-me atacar. Eu tirei a faca dele para me defender. O resto foi acidente. Mas o policial não alivia. E por que invadiu a casa? E ele rebate. Eu tinha assuntos pendentes com o Alas. Enquanto, do lado de fora, Cesur resmunga que aquilo tudo é uma armadilha. E então a porta se abre e Neslan entra. Todos os olhares se voltam para ela. A mulher que pode mudar tudo. E o delegado pede. Espere lá fora, senhora. Enquanto o advogado cochicha. O que ela tem a dizer pode mudar o rumo dessa história. E os minutos seguintes são pura tensão. Até que ela sai da sala, o olhar carregado de decisão, e do outro lado Alas, Shan e outros a encaram, sedentos por respostas, e ela se aproxima, sem dizer nada, quando de repente Yaman e Cesur saem também, livres, e Si corre para abraçá-los.
enquanto Alash, ao ver aquilo, fica furioso, os olhos em chamas, corre em direção a Yaman, gritando insultos. Mas os seguranças o seguram e ele berra. Como eles saíram? E Neslan, firme, responde. Eu retirei a queixa. E o silêncio cai pesado até que o pai de Neslan se aproxima, o patriarca, voz grave, ordenando que tirem todos dali e encara Sirhan. Leve eles embora, agora. Ishan arrasta Alas aos berros, que ainda tenta se justificar. Mas Neslan, decepcionada, grita. Não diga mais nada. Deixando-o em choque, e enquanto o caos consome aquele pátio, Yaman e Sezur são levados até o carro da família, onde um clima estranho paira, e Sezur, sempre com a língua afiada, provoca Yaman. Aposto que ela nem fez o exame de DNA. Aposto que isso é uma armadilha. Mas antes que ele possa responder, o pai de Neslan entra no carro, imponente, e dispara. Eu vi os exames do amigo de vocês. Sei que ele precisa de tratamento. Há um hospital em Antália. Um amigo meu cuidará dele. E joga uma bolsa pesada cheia de dinheiro no banco, completando. Vocês têm 2 dias para pensar. Vão para Antália. É a melhor coisa que podem fazer. E Yaman engole seco, sentindo o peso daquela proposta que cheira a chantagem, mas o homem continua. Só que tem uma condição: depois que forem, nunca mais voltem a Istambul. E Sezur, irônico, responde. Ótimo, sempre quis morar em Antália. Mas Yaman explode. Você tá dando dinheiro pra gente sumir? E o pai de Neslan encara com frieza. Sim, para vocês ficarem longe da minha família. Se não aceitarem, eu mesmo me vingarei. E aquelas palavras ficam martelando na mente de Yaman, que ao voltar para casa entra em colapso, recusando o dinheiro, enquanto Sezur insiste, grita, diz que é a única saída, que aquilo salvaria Omut, mas Yaman, tomado pelo orgulho e pela dor, sai correndo, entra em crise, cai na calçada, chora compulsivamente, até sentir uma presença. E quando levanta o rosto, vê Neslan diante dele, os olhos marejados, e ela, com a voz embargada, desaba. Meu filho Ali era forte. Eu sempre acreditei que ele estava vivo, por isso nunca desisti. E Yaman, sufocado, responde. Me conte o que aconteceu. Eu vi algumas coisas na internet. E ela, soluçando, confessa. Eles raptaram ele no parque. Eu estava lá. Atendi uma ligação boba. Se eu não tivesse atendido, nada disso teria acontecido. E pergunta. O que você lembra? E Yaman, chorando, diz. Às vezes lembro de alguém tapando minha boca e me jogando no porta-malas de um carro. Não sei se é real ou coisa da minha cabeça. E Neslan, dilacerada, pergunta do exame, mas confessa que tem medo. Medo de descobrir a verdade, porque já foi enganada muitas vezes, e Yaman explode. As mães dizem que sentem quando é o filho. Você não sentiu nada quando me viu? E ela chora mais, incapaz de responder, enquanto ele grita. Se você não acredita, volta lá e faz sua denúncia. Mas ela apenas diz. Eu sei que foi um acidente. Sei que você não queria machucar ninguém. E nesse momento, ele sorri pela primeira vez e agradece. E no dia seguinte, Yaman, ainda ferido por dentro, caminha sem rumo, quando Sezur tenta arrancar dele alguma palavra. Mas Yaman explode, gritando que tudo que o mantinha vivo era aquela fotografia, aquela esperança, e agora não tem mais nada. E Sezur, tocado, apenas o abraça, enquanto, na mansão, Neslan desabafa com a amiga que implora. Não faça esse exame, vai se machucar. Mas ela segura firme a mecha de cabelo que Yaman cortou e deu a ela, enquanto do outro lado, Alash, tomado pela raiva, surge na frente da mansão, encontra Yaman, parte para cima, soca ele com toda a força, e Yaman não reage, apenas suporta até Sirhan surgir, ordenar que todos sumam, e, encarando o Yaman nos olhos, dispara. Você está destruindo minha família. Desapareça. E aquelas palavras são como facas rasgando sua alma, porque Yaman sente no fundo que aquele homem pode ser seu pai, mas não tem tempo para nada,
porque naquela noite, quando ele sai sozinho, 2 homens descem de um carro, batem nele até deixá-lo caído, sangrando no asfalto. E entre sombras, Ciran surge, agachando-se diante dele, sussurrando com ódio. Você sabe quantos apareceram dizendo que eram o Ali? Centenas. Minha esposa acreditou em todos. E agora você? Quer perder sua vida? Fique longe da minha família, ou eu mesmo acabo com você. E dizendo isso, ele se levanta, deixando Yaman ali, ferido, com o gosto amargo do sangue e a dor dilacerante da dúvida. Será que ele vai sobreviver? Será que ele é mesmo o filho perdido, ou apenas mais uma peça num jogo cruel?